boa tarde e um Feliz Natal. Bom, o regime de comunhão universal de bens, ele tem sua inteligência descrita nos artigos 1667 a 1671 do Código Civil, onde reza que todos os bens que você e seu cônjuge possuem, individualmente antes do casamento, passa a pertencer aos dois, como também os bens adquiridos durante a união farão parte do patrimônio comum. É, portanto, o regime mais abrangente que existe no nosso ordenamento jurídico. Em regra, determina que todos os bens adquiridos por um dos cônjuges antes ou durante o casamento, de forma onerosa ou gratuita passa a pertencer à propriedade do casal. Devemos recordar que essa escolha deve ser feita no pacto antinupcial, que vale também para a união estável. A união estável ela é aceita, mas não devemos esquecer que ela deve ser reconhecida, porque senão vai gerar muita dor de cabeça na hora de provar. Bom, as hipóteses excepcionais de incomunicabilidade. Essa incomunicabilidade é com relação aos bens. Esse bem não se comunica com esse. Essas hipóteses elas são muito importantes, porque mesmo no regime de comunhão universal de bens, alguns dos bens podem ser excluídos do patrimônio do casal. É o que nos diz o artigo 1668 do Código Civil. São excluídos da comunhão. 2 pontos. Os bens doados ou herdados. Bom, esses bens que são doados ou herdados não irão fazer. Contudo, entretanto, todavia, é preciso existir a cláusula de incomunicabilidade. No segundo inciso, nós temos os bens gravados de fideicomisso. Isso significa dizer que eu, ao elaborar o meu testamento, eu deixo a minha herança por 20 anos para Erilene. Só que depois desses 20 anos, ela deverá passar para o Rodrigo. E nós temos também, no inciso 3º, as dívidas anteriores ao casamento. Esse regime ele é universal, porque também vamos responder por essas dívidas. Nós abraçamos tudo. Entretanto, ele faz uma ressalva nas dívidas que são gastas com o casamento e aquelas que se revertem em proveito comum. Ora, numa relação a dois, fica quase que impossível dizer você gastou aqui, eu gastei aqui. Então, por isso, ela é incluída também no pacote. Bom, e a diferença em relação ao regime de participação nos aquestos? Esse regime de participação nos aquestos, ele é pouco usado e quase que ninguém conhece. Mas vamos ao que importa. No regime de comunhão universal, todos os bens pertencem ao casal. São, portanto, compartilhados. Enquanto no regime de participação no final dos aquestos, cada cônjuge mantém o seu patrimônio individual durante o casamento. Na comunhão universal, não há ameação antes da dissolução do casamento. Apenas a metade ideal dos bens é dívida comum. No regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge tem direito à participação nos ganhos obtidos durante o casamento, mas o patrimônio continua individual, permanece separado.
na verdade, nos aquestos, ele é muito mais complexo e complicado. Não há motivo, não há tempo, mas no outra nós vamos explicar melhor. Então, caminhando para a conclusão, em resumo, a comunhão universal de bens, ela vai englobar todos os bens que é do casal, enquanto no regime de participação final nos aquestos, preserva-se a individualidade. Na universal, ela é compartilhada. Nos aquestos, é individualizada em parte. E para finalizar, nesse regime de bens, comunhão universal, nós temos três características que favorecem e três que são desfavoráveis. Bom, as favoráveis, a simplicidade, a igualdade e a proteção. Então, é simples de entender, a igualdade, onde o patrimônio é igual, e na proteção. Essa proteção é interessante, porque aquele que é menos, que tem menos bens, ele vai ser protegido por aquele que tem mais. E a desvantagem? O risco, as dívidas e a herança. O risco, porque aquele que tem mais vai ter que dividir com quem tem menos. E as dívidas que serão compartilhadas. E a herança? A herança, ela vai gerar ou poderá gerar conflitos. Daí a necessidade de ser acompanhado por um advogado. Muito obrigado. Ho, ho, ho.